Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por mais um dia de vitória, um dia de esperança, um dia de celebrar coisas boas, um dia de celebrar a Tua presença nas nossas vidas. Hoje, dia 9 de agosto de 2025, nós meditaremos no Salmo 66 e vamos buscar o versículo 18 para ser nossa fonte de trabalho. Nele está escrito: mas se eu tivesse guardado os maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Impressionante, né, que o salmista, esses salmos, a sua essência, ele é um salmo de gratidão, ele é de louvor, né? Por quê? Porque o salmista traz aqui com muita alegria que o Senhor, ele tem escutado, ele tem atendido as necessidades do salmista. Ele traz, basicamente, que o salmista tem apresentado orações, tem apresentado pedidos, tem manifestado os seus desejos para o Senhor, e o Senhor os tem atendido. E ele traz a essência que, como gratidão de tudo isso, que ele oferecerá hinos de louvor ao Deus. E ele convida não só ele a fazer isso, mas ele convida todas as nações a assim fazer. Porque o interessante é isso, e ele justifica isso, porque logo no versículo 3 ele diz assim: digam isto a Deus, como são espantosas as coisas que fazes, o teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. Quer dizer que mesmo ele, que apresenta as suas orações sendo atendida, os seus adversários, as pessoas que se colocam em objeção a Deus, ou seja, que se colocam na posição de serem entendidas como inimigos de Deus, esses inimigos de Deus, eles ficam, vamos dizer assim, espantados, eles ficam assustados com a manifestação de tamanho poder. Então eles são obrigados a se curvarem diante do Senhor. O salmista também ele traz um convite para que todos, indistintamente, eles possam contemplar, eles possam mensurar, eles possam admirar, eles possam usufruir da grandeza e do poder que é manifestado em Deus. No versículo 5, ele diz assim: venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que ele tem feito em favor das pessoas. O salmista traz então que o Senhor, que está lá no céu, ele opera sobre toda a terra, ele socorre todas as pessoas. E aí ele exemplifica, por exemplo, daquilo que ele fez pelo povo de Israel. Ele dá um exemplo como da passagem do Mar Vermelho e do Mar Mediterrâneo. O salmista, ele reconhece, ele tem consciência, ele tem certeza. Ele afirma que o Senhor governa, né, governa para sempre. Ele governa para sempre e os seus olhos vigiam as nações. Tudo isso pela manifestação do poder de Deus. Mas o salmista também traz, lá no versículo 10, que o Senhor, com todo esse poder, por ter esse poder, por cuidar do seu povo, por ouvir as orações, mas ainda assim, ele diz no versículo 10, ó Deus, tu nos pusestes à prova, como a prata é provada pelo fogo, assim nos provastes, dizendo que apesar de ele ser cuidado do poder de Deus, Deus também trabalha de uma forma diferente. É quando ele nos permite, ou ele próprio, nos coloca em provações e em tribulações, para que isso possa ser, vamos dizer assim, causar um melhoramento da nossa conduta, melhoramento da nossa fé, melhoramento da nossa relação com Deus, melhoramento da nossa confiança nele. Ele diz tudo isso, e ele traz tudo isso porque ele diz que deixou com que o salmista caísse, ou o povo caísse numa armadilha, deixou com que cargas pesadas caíssem nas costas dele, e deixou também que os inimigos que se levantavam contra eles, pisassem eles como povo, como nação. Por fim, ele diz que eles passaram pelo fogo e pela água, mas esse mesmo Senhor que coloca essas situações, que coloca essas provas, que coloca esses momentos difíceis, ele diz assim, é esse mesmo Senhor que traz essa nação, que traz o salmista, que traz o seu povo, que traz o seu filho, que traz aquele que o teme para um lugar seguro. E aí, o salmista renova que ele o louvará com hinos, o louvará com cânticos, o louvará com coração. Mas aí ele diz, mas ele faz uma ressalva. E aí é nesse ponto que pode servir para você, pode servir para mim, ou pode servir principalmente para essas pessoas que têm por hábito não perdoar, essas pessoas que têm por hábito pegar os acontecimentos da vida, as falhas das pessoas e tratar aquilo como um princípio de julgamento, não dando chance elas próprias de poder perdoar essas pessoas, elas próprias orarem para que essa pessoa possa encontrar o refúgio em Deus, a solução em Deus. Porque o salmista diz assim, mas se eu tivesse guardado os pensamentos maus no meu coração, Senhor, tu não teria me ouvido. Por quê? Porque é um coração que não perdoa, é um coração carregado, é alguém que de fato não foi renovado em Cristo Jesus. Mas aí, meu querido, você poderia me dizer, mas não é bem assim, são diversas situações, são várias as coisas, não é bem assim, há coisas que a gente consegue
perdoar com facilidade, mas às vezes a pessoa ela mentiu, nos enganou, ela matou, ela fez muitas coisas que causaram mal, quase que incurável. Mas a palavra do Senhor que diz, tudo nele tem cura. Quando a gente o procura, quando a gente entrega os nossos problemas a ele, quando a gente entrega a nossa vida, quando a gente confia nele, coloca ele como Senhor e Salvador, tudo tem cura. Quando a gente descansa em Deus. Mas essas pessoas que trazem os mal no seu coração, que não têm essa capacidade, que não têm esse dom, que não têm esse prazer em perdoar, o salmista diz, essas pessoas que assim o fazem, ou seja, que seus corações estão carregados, seus corações estão num sofrimento, porque eles não descansam no Senhor, eles não dão lugar para o Senhor, eles dão lugar para mágoas, dão lugar para ressentimento. O salmista diz, se assim eu tivesse feito, tu não terias me ouvido. Então a grande mensagem, a grande mudança, a grande importância disso tudo é porque no 19 ele diz assim, porém Deus, de fato, me ouviu e respondeu a minha oração. Ou seja, alguém que está andando em sintonia, alguém que está em conexão com Deus, alguém que está com capacidade de perdoar, alguém que ora pelo seu inimigo, alguém que entende o pensamento de Deus. O pensamento de Deus passa por dentro dele, o Espírito de Deus habita nele. E aí ele consegue agir diferentemente de um humano normal. Por fim, o que fica é esse sentimento. Se hoje teu coração ele se angustia, ele está aprisionado por alguma coisa, te levando a ter mau pensamento ou mau juízo do teu irmão, das pessoas, ou até mesmo do teu inimigo, se tu não perdoar, se tu não te livrar desses maus pensamentos, principalmente te livrando, encontrando o próprio Senhor na tua vida, o Senhor tu pode até ter vitórias, mas certamente essas vitórias não são bênçãos de Deus para a tua vida. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, fica conosco, caminhamos juntos em direção a Cristo e que Deus nos guarde, meu irmão.